Olá a todos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, né? Agradecendo mais uma vez esta oportunidade, né, de poder servir de instrumento, né, para a espiritualidade, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estar falando aqui do capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo, né? Nos itens 11 e 12, onde falamos do egoísmo, né? Então nós temos aqui os espíritos Emmanuel e Pascal que nos trazem uma reflexão sobre sobre esse tema que é muito importante, né? Que a espiritualidade nos dá como sendo, né, uma das chagas aí da humanidade, né, que é, como eles falam, filho do orgulho. E aí a gente então vai aprendendo aí um pouquinho mais sobre como lidar com essa dificuldade que ainda mora nos corações da humanidade, né? Bom, num primeiro momento a gente pede, né, e roga a espiritualidade, a Deus, a Jesus, que ampare a todos os corações que estão neste momento acompanhando conosco, né, este raciocínio, este aprendizado, que a paz de Jesus, né, a luz divina possa adentrar a todos os corações, a todos os lares que nos acompanham, né, que possa ser ali muito agraciado, né, com a paz e a harmonia, né, que todas as pessoas que compõem esse ambiente do lar, né, ou mesmo nos ambientes de trabalho, nos trajetos que a gente tenha a condição de seguir, né, que todas essas pessoas possam aí nos dar muita alegria, né, em conviver conosco e que nós possamos aí cada dia mais aprendendo um pouquinho mais sobre, né, a condição de se tornar uma pessoa de bem, que a gente também possa levar aos outros muita alegria, né, de poder estarmos juntos. Então vamos à nossa reflexão de hoje. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, como nós falamos, amar ao próximo como a si mesmo, e no item 11 e 12, falando sobre o egoísmo. Então, eu vou ler aqui um pouquinho do trecho de uma mensagem, né, que trouxe Emmanuel em 1861. Ele nos traz aqui como orientação, né? Ele fala assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo, né, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, e por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos
que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, né? E para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Bom, então é importante que a gente faça uma reflexão, né, sobre esses ensinamentos, olhando lá para desde o princípio, né, da nossa Constituição. Bom, à medida em que a gente saiu, né, da criação, né, do Criador, a gente então recebe, num primeiro momento, por falta de conhecimento ainda, algumas missões básicas para nós podermos desempenhar. E aí, como resultado, né, da forma com que conduzimos, né, essas missões, das escolhas que fizemos, então a gente começa esse processo todo, né, de provas e expiações. Bom, a gente precisa entender que quando nós retornamos na matéria, nós não temos a consciência de seres espirituais, coisa que nos dias de hoje nos está sendo permitido, porque o espiritismo, né, embora não seja novo na condição de existência, né, porque nós somos espíritos por todos sempre, mas agora os espíritos se fazem presentes a nós para nos mostrar, enquanto encarnados ainda, a condição da existência da vida futura. Coisas que lá no passado a gente acabou não tendo capacidade de compreender todos os ensinamentos que foram trazidos, né? Se nós observarmos como foi trazido nas obras, o Espiritismo ele é intitulado como a terceira revelação. Então nós tivemos lá a primeira com Moisés. Então o que trata essa revelação? Né? Nos revela sobre a condição divina, sobre as suas leis. Só que nós, né, espíritos, enquanto encarnados, por não nos atentarmos, né, fortemente para a nossa vida, nós começamos a tratá-la como se fosse única existência. Isso prejudicou muito o desenvolvimento de muitos seres espirituais em evolução. Não só do orbe da Terra, né, como também de outros orbes, como a gente já teve a oportunidade de conhecer sobre os exilados, que provavelmente acontecerá agora com alguns na Terra, né, porque são espíritos que não atingem um conhecimento suficiente, né, para se manter em harmonia com os demais. Então, se nós buscamos atrapalhar o progresso dos outros, trazendo tristeza, infelicidade, né? Se nós trazermos sofrimento, nós não podemos conviver com aqueles que querem a paz, que querem a harmonia, né? Então, muitos espíritos foram já exilados de outros mundos e foram trazidos à Terra, que estavam numa condição de provas e expiações, porque nos mundos onde eles estavam, que ia passar por uma transformação como essa da Terra, para viver em paz e harmonia, eles não estavam preparados, porque o que passava nas suas mentes ainda era a condição do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ainda muito forte, coisas que serão diminuídas em muito num mundo regenerador, por exemplo, né? Onde o que chamará a atenção, né, no mundo regenerador será o amor e a caridade, né? Então, o que acontece com esse momento da humanidade? Se olharmos para trás na nossa história, nós sempre tratamos a nossa existência como sendo única. E isso levou muitos espíritos ao desespero, não é? Por quê? Porque muitos depositaram a importância da sua vida ou a possibilidade de viver em felicidade como sendo o resultado de ter muito poder e de ter muitos recursos. E o espírito, quando ele se lança nesse pensamento,
né, ele aguça, né, muito fortemente essa condição do egoísmo. Por quê? Porque muitos, eles não conseguindo, né, por meio do trabalho diário, né, de uma condição de pouco a pouco sendo previdente e tendo essa possibilidade de obter o necessário para si, ele se perturba. Por quê? Porque ele quer mais do que o necessário, né? Ele quer em abundância, e a abundância é supérflua, né? Então, ao invés de se contentar com um teto humilde, onde ele possa se abrigar e abrigar a sua família, não, ele quer ter várias propriedades, né? Porque ele quer estar aqui, quer estar ali, onde ele quiser ir, ele quer ter um local para ele poder ficar que seja seu ali, né? Embora isso possa causar para outras pessoas, né, a impossibilidade de ter um teto, mas ele tendo e tendo mais do que o necessário para ele, então é suficiente. E aí ele se vê então também na condição de poder, né, da necessidade do poder, porque ele começa a perceber que o que diferencia, né, aquele que consegue obter tudo o que quer daquele que batalha todos os dias é o poder de tomar para si tudo aquilo que ele quer, né? Então o egoísmo leva a sociedade a isso, né? Então ela não consegue perceber mais o limite, né, entre o que lhe pertence e o que pertence ao outro, né, o que é destinado ao outro daquilo que é destinado a ele. E aí esse egoísmo então faz com que ele se perca nesse pensamento de ter todo o poder que é possível na Terra, né, para ele poder então atender aos seus anseios, aos seus desejos. E as outras coisas, né, são essa condição do ter, né, que nós falamos. Então, faz com que ele, nessa ânsia de ter, ele possa querer ter pessoas. Então, se ele olha para uma pessoa e se agrada, ele acha que ele pode, então, comprar aquela pessoa, né? Ele acha que ele pode, então, ser dono dela, fazer dela o que ele bem entende. Então, isso é uma dificuldade pelos quais muitos espíritos hoje ligados à Terra passam, porque eles não conseguem ver a felicidade na simplicidade como Jesus mostrou, né? E o Espiritismo, então, tem hoje uma missão importante junto à sociedade, porque como terceira revelação, ele vem complementar aquilo que foi trazido anteriormente, né? Então Moisés fez o seu esforço, né, de trazer um Deus único, de estabelecer algumas regras para convívio da sociedade, né, mas trouxe consigo também um pensamento que era destinado à época, né, em que ele vivia, que era um Deus punitivo, né, um Deus que fazia com que aquele que não obedecesse passasse por castigos. Com a segunda revelação do Cristo, esse pensamento muda, porque Jesus vem nos mostrar um Deus, né, de amor, um Deus de caridade, né, um Deus que faz pelos seus filhos, né, tudo o que é permitido e tudo aquilo que cada um tem ali o seu merecimento, né, estabelecendo uma lei imutável para todos, né, e mostrando por meio dos exemplos do Cristo, né, como se deveria conviver em harmonia na sociedade para que se respeitasse sempre essas leis, né, para que não houvesse nenhuma infração e que dessa infração viesse então a necessidade de correção. E com isso, em algumas situações em que a gente se torne resistente, viesse também alguns sofrimentos. O Espiritismo, por que o nosso irmão traz que vem agora com essa missão de poder resolver essa questão do egoísmo? Porque o Espiritismo, né, ele vem aumentar a luz do pensamento cristão.
Então Cristo, até onde ele pôde, né, ele acendeu ali a luz do alqueire, né, a luz que pôs sobre o alqueire, para que se pudesse enxergar um pouco da realidade da vida. O que o Espiritismo veio fazer? Veio dar uma intensidade maior a essa luz, né? Foi isso que Jesus trouxe, né, quando disse que pediria ao Pai, né, vendo ali a nossa dificuldade, sabendo que nós não tínhamos compreendido tudo o que ele havia passado, então rogaria ao Pai a oportunidade de nos enviar, né, um outro Consolador, né, aquele que pudesse trazer para a gente o consolo através do conhecimento, que pudesse mostrar para nós o caminho certo a ser seguido, né, reforçando tudo aquilo que Jesus havia trazido e trazendo coisas novas ainda, né? Então o Espiritismo ele vem dar essa intensidade à luz. O que está sendo possível para a humanidade agora? Está sendo possível para a humanidade perceber, né, que ela tem que se dispor do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, porque a vida não se resume a uma única existência, né? A vida, ela é, a partir do momento da criação do Espírito, é imortal, né? Então a vida agora é para todo sempre. Portanto, o Espírito não precisa se prender nessa ganância, né, do poder, né, da riqueza, né, de todas as coisas que são contrárias ao amor e à caridade. Porque esse sentimento, né, que impede a gente de amar o nosso irmão, que é, no caso aqui nós estamos falando sobre o egoísmo, né, ele perturba a paz entre os povos, né? Nós vemos isso refletido hoje, né? Por quê? Existem grupos que querem se impor, né, a outros. Então, com isso, gera-se guerras, né, porque um quer um poder maior sobre o outro, né, o outro quer riquezas maiores. Então, eles não medem esforços em acabar com uma sociedade, né, com um grupo de pessoas, tirar a vida dos seus irmãos. Se para isso, né, para conquistar, né, o seu respeito, o seu poder, for necessário, na sua visão, de tirar a vida ou eliminar uma sociedade inteira, um povoado inteiro, ele fará por causa do seu egoísmo, né? Então, a doutrina espírita, o que ela vem mostrar para essas pessoas, esses espíritos encarnados que ainda pensam dessa forma, né? Que o objetivo maior é que nós possamos nos ajudar e que todo mundo evolua. Não é só aquele, ele não precisa pensar que já vai acabar com a vida dele amanhã, né? Que já vai deixar de existir amanhã, que as coisas não vão mais estar sob o seu alcance, né? Então ele percebe que tem um caminho longo para ser seguido e que ele não vai fazer essa caminhada sozinho. Então não é salutar para ele, não é bom para ele, né, que cause sofrimento ao seu irmão, que faça seu irmão chorar, que faça seu irmão perder os pertences que ele tem, que faça seu irmão destruir a família que construiu, né? Ele precisa ter consciência de que nada disso é necessário, muito pelo contrário. Como nos traz a leitura, é necessário que a caridade vença esses sentimentos mesquinhos, porque a caridade, né, é o amor em ação. Então, a humanidade, ela será feliz quando todos se amarem, quando todos tiverem por si, né, uns pelos outros, respeito. Nós precisamos entender que o outro irmão tem direito a ter o necessário, ou o mínimo necessário,
como eu também tenho esse direito. Que não é possível, né, que uma pessoa possa acumular tantos recursos materiais enquanto outros estão, né, debaixo das pontes, né, vivendo em barracas, né, cobertas de lona, que estão passando fome, estão neste momento lá tentando revirar lixos para achar algo, né, em mínimas condições possíveis de serem ingeridas, para que o seu corpo físico possa ter pelo menos um pouquinho de energia para que ele amanhã consiga se levantar. Então não é possível, né, nós entendermos que é justo enquanto um está numa mansão, né, com uma mesa farta, outro está embaixo da ponte, né, sem nada para comer nesse momento, com crianças chorando, com fome, né, em alguns lugares do mundo que pessoas estão morrendo, tomadas por doenças que podem ser controladas nos dias de hoje, já existem medicamentos, né? Existem formas de controlar toda essa dificuldade, mas não conseguem os recursos chegarem até eles, porque pessoas desviam esses recursos, ou aqueles que têm muito não querem saber de ajudar essas pessoas que nada têm. Né? Não é possível que uma pessoa hoje possa ser mestre, doutor, enquanto um outro não consegue escrever o próprio nome, não sabe o que significam as palavras, né? Então, são esses desequilíbrios todos que a gente vê na sociedade que o Espiritismo vem trazer uma visão diferente, né? Porque se eu tenho conhecimento, eu tenho ali como missão nessa obra divina ajudar aquele que não tem, ensiná-lo a ler e escrever, né? Se eu tenho hoje, além do necessário, eu tenho um pouco do supérfluo, é importante que eu entenda que aquilo que foi concedido a mais do que o que eu preciso é para estender a mão a um outro irmão que nada tem, né? Não é justo que eu deixe estragar, né, o que é supérfluo aqui, que eu gaste recursos com isso, ou que eu tenha, né, pelo meu egoísmo, acumulado isso e deixe estragar, e não ceda isso para um outro irmão que tem necessidade, né? Então, Jesus mesmo nos traz por várias parábolas, né, quando fala lá sobre o irmão que diante de uma colheita abundante, o que que ele faz, né? Ele já tendo o necessário para ele, ele pensa, e agora, né? Que eu já colhi tudo que cabia nos meus armazéns e agora tem uma parte ainda que não vai caber aqui, né? Então, ou seja, tudo que ele tinha planejado para colher naquele período, o que ele tinha preparado de galpão, né? De acomodações, já estava cheio. Então, se havia excedente, ele poderia levar isso a outras pessoas, porque ele já tinha o suficiente ali para o seu sustento, né? E aí então ele comenta que vai demolir uma parte, né, da fazenda, algumas coisas que ele tinha para construir um outro galpão para colocar tudo, né? E aí Jesus então nos traz esse ensinamento, né? Falando que, né, Deus fala para essa pessoa, né? Se eu, né, por que você está fazendo isso, né? Porque se hoje eu vier tomar conta da sua vida, né, ou seja, se eu tirar essa vida física de você hoje, o que, que vai acontecer com tudo isso? Vai ficar aí, né? Então por que essa ganância? Porque se você já tinha feito um planejamento, se você já tinha o necessário, por que você está destruindo parte dos seus bens para construir mais coisas, para acumular tudo, sendo que pode ser que se estrague tudo?
Porque se você não conseguir, né, vender, se não estava nos planos dele conseguir vender o excedente, né, se nem consumir o excedente, então para que ele estava guardando tudo aquilo? Não seria muito melhor, né, que ele pegasse ali pessoas que estavam em situação de fome e pegasse aqueles grãos e dividisse com eles, falasse, olha, meus irmãos, eu já tenho o suficiente para mim. Eu já tenho o necessário, então isso é que agora está sobrando para mim. Então eu venho aqui lhes trazer para ajudá-los a saciar a sua fome. Não seria muito mais, né, benéfico fazer isso? Então isso é o que está faltando na humanidade hoje. Né? Nós não estamos falando aqui de sair sustentando a todos, né? Porque nós sabemos que tem alguns irmãos que vivem esse desafio de conseguir o seu sustento. Então nós estamos falando de prover para todas essas pessoas o mínimo necessário para que ela busque o seu sustento. E isso não está acontecendo, né? Nós estamos vendo formar-se aí comunidades e comunidades com habitações precárias, enquanto outros estão com palacetes de milhões e milhões de reais, né? Mansões que a pessoa talvez passe um ano inteiro sem conseguir visitar todos os cantos da sua propriedade, né? Então nós estamos vendo pessoas jogarem comidas fora, né, porque não levam isso àqueles que passam fome. Acondicionem em embalagens que possam, né, proteger. Leve aqueles que estão sem nada para comer. Tem pessoas que preferem jogar fora o excedente, né, ou deixar estragar, do que dar isso para alguém que passa fome. Então o Espiritismo veio nos mostrar que todos nós somos dependentes uns dos outros e que estando a nossa vida hoje, a vida verdadeira, a vida espiritual, né, sem término, então a gente tem que trabalhar sempre pensando no próximo, né, para dar condições ao outro de também ser feliz. Porque não há possibilidade de nós colocarmos nossa cabeça no travesseiro e dormirmos de forma tranquila, sabendo que neste momento alguém lá fora, né, passa fome, passa frio, sede, está morrendo por falta de um medicamento, né, está morrendo por maus tratos, está morrendo por falta de apoio. Então nós temos que pensar nisso. O Espiritismo veio trazer essa luz para que haja o interesse e o amparo à caridade, me perdoe. O amparo pela caridade. É necessário que a gente entenda isso, o papel de cada um. Porque agora é o momento em que a humanidade passará pelo crivo, né, de Deus. A humanidade inteira agora está sendo provada na sua capacidade de amar. Então que nós possamos abrir os nossos olhos de ver, os nossos ouvidos de ouvir, porque já é passado o tempo de se transformar em um espírito melhor, com todas as credenciais para viver no mundo regenerador. Então que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre o tema do egoísmo e que a gente possa refletir para que amanhã consigamos fazer do nosso dia melhor do que foi hoje e que a gente consiga fazer isso também com o dia do nosso irmão. Que amanhã a gente seja para alguém melhor do que conseguimos ser hoje. Que possamos talvez ser a salvação, o amparo e o amor para esse irmão. Então que Deus ilumine a todos, fiquem com Deus e estaremos aqui numa próxima oportunidade. Até mais.